Gente, os números não mentem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 2 milhões de adultos estão com sobrepeso em todo o mundo. E cerca de 600 milhões estão obesas. Agora, você sabe qual que é a diferença entre eles? Comigo, o Pedro Ferrari, que é endocrinologista e também nutrólogo, para nos explicar. E claro, você, que quer saber mais, pode participar comigo pelo 99897.000. Pedro, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigado por ter vindo. Obrigado você. Bom dia ao pessoal de casa. Eu queria agradecer em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui discutindo um assunto que é importante, importantíssimo em saúde pública e que muitas vezes é confundido apenas com estética, que é a questão da obesidade e sobrepeso. Vamos explicar para o pessoal qual que é a diferença, porque as pessoas confundem muito, não é, Pedro? Vou precisar explicar primeiro o diagnóstico. Hoje, segundo as diretrizes, aproximadamente 60% da população brasileira está com sobrepeso. Desses 60%, 20% da população geral já apresenta obesidade. É importante esclarecer para o leigo que essa divisão em peso normal, sobrepeso e obesidade, na verdade, é uma estratificação tida pela sociedade para dividir de acordo com o risco de se ter doenças. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia utiliza o IMC, Índice de Massa Corpóreo, para fazer o diagnóstico. O IMC consiste basicamente em dividir o peso do indivíduo pela altura ao quadrado. Então, o pessoal de casa pode fazer isso em casa, basta ter uma balança e uma fita métrica, que conseguirá encontrar o IMC. Em relação à divisão, essa divisão de acordo com o risco de se desenvolver doença, o IMC é classificado em peso normal, que vai de 18,5 até 24,9, sobrepeso, que vai de 25 até 29,9 e teríamos obesidade acima de 30. Eu gosto de citar dados porque, assim, tira um pouco o viés da minha interpretação sobre o assunto que a gente está lidando. Se pegarmos um indivíduo do sexo masculino com IMC normal, a chance dele chegar aos 70 anos de idade vai ser de 70%. Ou seja, se ele controla aquele número de 18 até 24, isso, com alimentação, atividade física, ele vai viver até os 70. Ele tem 70% de chegar até os 70 anos. Entendi. Já se pegarmos um indivíduo com obesidade grau 3, essa chance já cai para 50%. Outro dado que nós podemos citar, se a gente pegar o número de obesos, a prevalência de obesos na população, nós vamos ver que à medida que a população vai envelhecendo, o número de obesos vai aumentando. Porém, isso acontece até um pico que vai entre 55 a 64,9 anos de idade. A partir desse pico, a população de obeso, em relação geral da população, começa a cair. E por que isso acontece? Acontece simplesmente porque a população de obeso não chega nessa idade. O obeso acaba morrendo antes de chegar a essa idade. Por causa das doenças crônicas, por exemplo, hipertensão não controlada, seria isso, Pedro? Seria. Só para citar, assim, porque senão às vezes fica uma confusão. Não existe níveis de excessos de peso seguros. Muitas vezes no sobrepeso, a pessoa já começou a desenvolver a fisiopatologia das doenças secundárias à obesidade. Da obesidade. O que acontece é que no sobrepeso, nós somos capazes de identificar muitos indivíduos que ainda não apresentam a doença. Já na obesidade, é praticamente impossível você achar um obeso que não tenha desenvolvido nenhum problema secundário à obesidade. Quando eu estou falando dessas doenças secundárias à obesidade, nós estamos falando, sim, da diabetes, do colesterol alto, da hipertensão e das doenças cardiovasculares, que é o que a população rapidamente identifica com a obesidade. Mas além dessas doenças, nós temos que pensar na asma, na esteatose hepática, numa série de neoplasias como mama, colo... câncer, né? Câncer, uma série de câncer como mama, colo, ovário, intestino, esôfago. Podemos pensar também na síndrome do ovário policístico, podemos pensar
em uma série de doenças psiquiátricas, demência. Nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui citando exemplos de doenças secundárias à obesidade, de maneira que o risco de uma pessoa obesa desenvolver diabetes chega a ser 600% maior do que a da população comum. A gente vai fazer uma pausa com Pedro Ferrari aqui, lembrando que você pode fazer sua pergunta sobre sobrepeso e obesidade. Já já a gente volta com ele, a gente vai dar uma pausa nessa conversa justamente para que você possa participar e ficar ainda mais tranquilo em relação a essa questão da obesidade e sobrepeso, e principalmente o tratamento, que daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Pedro, tá bom? A gente está falando hoje sobre obesidade, sobrepeso, a diferença entre eles, e nós estamos recebendo o endocrinologista e nutrólogo Pedro Ferrari, que estava explicando para a gente justamente essa questão da diferença entre obesidade e sobrepeso. Quando digamos assim, quando a pessoa sabe se está com sobrepeso ou obesidade, o tratamento é o mesmo para os dois ou não, Pedro? Não, na verdade, devido a essas doenças secundárias da obesidade, muitas vezes a pessoa não consegue emagrecer porque a doença secundária acaba atrapalhando o emagrecimento. Então, eu sempre digo o seguinte, que todo mundo sabe que para se ter saúde precisa emagrecer, mas pouca gente sabe que para conseguir emagrecer, às vezes precisa ter saúde. Então, às vezes é preciso tratar as doenças secundárias à obesidade para conseguir emagrecer. Os números, né, que a gente mostrou da Organização Mundial da Saúde, eles são alarmantes, assim como os que você trouxe agora. Por isso é uma atenção maior lá na infância, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, as crianças não correm tanto, não gastam tanta energia, a gente vê que a obesidade infantil é uma realidade. Então, esse cuidado com o sobrepeso, até para evitar uma morte por uma doença crônica, começa lá na infância. É uma preocupação que tem que ter. Sim, tem vários estudos que mostram, em primeiro lugar, que quanto maior o seu IMC, maior é a sua chance de ter doença. E, em segundo lugar, tem vários estudos que mostram que quanto mais cedo esse IMC começa a elevar, maior vai ser o tempo de vida que você vai perder devido à obesidade. Ou seja, tem que ter essa preocupação. O estilo de vida hoje interfere muito nessa questão do sobrepeso e da obesidade. E a gente está chegando a esses números alarmantes, Pedro, justamente porque a gente não tem uma consciência, porque a gente é displicente na maioria das vezes. Eu acho que é um pouco dos dois, porque na verdade a população acho que tem conhecimento que estando obeso, estando com sobrepeso, vai diminuir a sua saúde e a longo prazo pode diminuir o tempo de vida, mas a população não tem conhecimento do que isso significa. Só citando alguns números, eu citei sobre o risco de neoplasia. A cada 5 quilogramas por metro quadrado de IMC que nós elevamos na população masculina, nós estamos aumentando o risco de câncer de esôfago em 52%, de câncer de cólon em 24%. Na mulher, o câncer de endométrio é aumentado em 60%. E isso nós estamos falando aqui de 5 quilos por metro quadrado. Pensando numa mulher com obesidade grau 3, ela teria um risco quase que de 200% maior que a população normal de ter um câncer de endométrio. Eu estou falando aqui para o pessoal de casa que está mais de 2 horas sentado, comendo carboidrato em excesso, que o risco ele está aumentando a sua chance de morrer em 20% a 30% se tiver com sobrepeso. E aumentará de 300% a 400% se tiver com obesidade. Para a gente fechar, só para o pessoal de casa poder fazer a conta, né? Agora e até procurar justamente ajuda. A conta é para saber se estou com sobrepeso ou obesidade. O que eu tenho que fazer? O meu peso com altura? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia preconiza o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Nós sabemos que para a população geral, esse índice que tem poucos erros. Pensando em análise individual, fica um pouco mais complicado. Mas esse índice é um índice que todo mundo pode fazer. O índice se traduz em dividir o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Você vai pegar o teu peso e dividir
pela sua altura vezes ela mesma. E aí você vai ter, né, esse número justamente. Daí você vai ter o IMC, que é onde que se divide em peso normal, sobrepeso e obesidade. É um alerta, mais uma vez, que o Manhã Total faz aqui para você, agradecendo ao Pedro Ferrari, que é endócrino e também nutrólogo com a gente aqui. Obrigada, Pedro. Bom restinho de semana.